pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje trazendo aqui para vocês mais um vídeo para falar um pouquinho sobre a estratégia previdenciária. Hoje quero trazer aqui para vocês, na verdade, um vídeo mais pensante aqui, talvez mais para tratar um pouco da nossa estratégia, né, que é a estratégia previdenciária, falando sobre uma notícia recente que foi justamente a vitória do Donald Trump lá nos Estados Unidos, tá? Vai ser o 47º presidente do país, vai assumir, vai ter um governo de 4 anos, volta agora a presidência da República não, né? Não sei se fala assim. Enfim, volta lá a presidência dos Estados Unidos. Enfim, gente, sei lá. E aí o negócio é o seguinte, tá? Por que eu tô trazendo esse tipo de vídeo? Ah, Bruno, pô, você vai ficar fazendo trade? Não, não é isso, gente. Não é isso. O que muda para a estratégia previdenciária nesse cenário? O que o Trump sendo eleito lá nos Estados Unidos, o que isso causa para o mercado? Quais são os efeitos iminentes, os efeitos que estão acontecendo de imediato agora, e como que isso pode afetar ou não a nossa estratégia, do ponto de vista de oportunidade para se posicionar, quais empresas podem abrir bastante margem, e como que você pode fazer com que a sua estratégia previdenciária, a sua carteira que você está montando, seja uma carteira protetora. Uma carteira que te garante uma renda, mas que te proteja também dos maus caminhos, vamos dizer assim. Tá? Então esse vídeo é mais filosófico nesse sentido, espero que você goste. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, isso me ajuda bastante aqui a sempre divulgar o canal mais pra frente. E claro, se você quiser ser membro, vire membro também, porque isso ajuda bastante aqui. Beleza, gente? O negócio é o seguinte, então aqui eu vou mostrar minha tela. Primeiro só minha carteira, lembrando, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mostrando o panorama para vocês, tá? O que aconteceu, como que tá o mercado hoje. Perceba as bolsas americanas como sobem, tá? Perceba o Dow Jones como sobe forte, tá? O Dow Jones mais, inclusive, beneficiado aí pela vitória do Donald Trump. Mas mesmo assim, Nasdaq não fica de fora, S&P não fica de fora, e olha Russell 2000, tá? Empresa aí, small caps americanas. Só um parênteses, para quem tá olhando para isso e tá percebendo que tá deixando de lado uma boa oportunidade de se posicionar em empresas boas, de crescer patrimônio, de se proteger da alta do dólar, estou fazendo vídeos todas as quartas-feiras, exclusivo para os membros do canal, e os membros do canal já estão tendo essa visão também para você começar a investir lá fora, montar um portfólio completo. Ou seja, você tem estratégia previdenciária no Brasil, que é o que funciona, que é o que a gente faz, que é o que a gente entendeu que é. Só que lá fora você tem uma oportunidade de fazer um outro tipo de estratégia, que não é a previdenciária, mas é uma estratégia que vai te proteger, vai te fazer crescer patrimônio, vai te trazer felicidade, vai te trazer segurança. Então os membros do canal já têm acesso a isso. Fora, claro, né? Conteúdos também sobre estratégia previdenciária aqui no Brasil, mas a questão internacional é um plus lá, então vira membro para você ver os vídeos. Aqui no Brasil a gente tem a nossa bolsa caindo, tá? Primeiro de tudo, tá? O que é importante de mencionar? No Brasil os DI subindo, nos Estados Unidos a gente também tem o juros subindo, tá? E a gente tem o dólar, globalmente falando, um pouco mais forte. Pouco não, mas fortalecendo bastante. Então se você for comparar dólar com o resto do mundo, você vê aqui praticamente tudo no verdinho. Tá? Por que é importante de falar isso? O Trump sendo eleito agora, né, teoricamente com a política dele, isso tende a trazer, de acordo com os economistas, uma pressão um pouco mais inflacionária para os Estados Unidos. Também é uma preocupação um pouco maior relacionada ao fiscal. Não que a Kamala Harris não fosse trazer isso, na verdade, as duas políticas eram inflacionárias nesse sentido, que trazem para o mercado a seguinte sensação. Bom, o Fed vai precisar manter os juros mais fortes nos Estados Unidos, mais alto por mais tempo. Não é à toa que a reação de hoje é aqui os juros futuros nos Estados Unidos subindo e o dólar se fortalecendo. Agora, a gente controla isso? Não. A gente não controla nada dessa reação. O que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que olhar para esse dólar aqui no Brasil de 5,72, um patamar super, super alto, tá? Tem até gente falando que pode chegar a 6. A gente tem que olhar para a nossa bolsa caindo hoje, abaixo dos 130 mil pontos. A gente tem que olhar e falar o seguinte, cara, o que eu faço? O que é oportunidade, o que é cilada? E mais do que isso, tá? Será que eu tenho na minha carteira empresas que consigam me posicionar e que consigam me proteger dessa alta do dólar? E por que eu falo isso? Se você for fazer uma análise um pouco mais aprofundada, você vai pensar o seguinte, dólar subindo, isso aqui é pressão inflacionária no Brasil. Isso significa gasolina subindo, isso significa alimento subindo, certo? Isso significa, portanto, os índices inflacionários que medem isso daí, reportando resultados subindo. O que você tem que ser capaz de fazer? Se a gente tem uma inflação no Brasil que vai subir, tudo mais constante, mas por conta desse dólar subindo, pode subir também, quando você estiver se aposentando, quando você estiver lá na frente, você não pode correr o risco da sua renda passiva não ser uma renda passiva corrigida pela inflação, te protegendo dessa alta, dessas variáveis,
que no final do dia te diminuem poder de compra, que diminuem qualidade de vida. Então, quando eu falo para vocês que a gente tem que olhar o mercado e interpretar e olhar para esse dólar alto e falar assim, pô, será que eu estou protegido quanto a isso? Você tem que fazer duas coisas. Primeiro, começar a criar uma carteira completa, que não é a previdenciária do Brasil, mas a sua portfólio completo, com exposição lá fora, para pegar isso daqui. E perceba, né? Que se você até investe pelas BDRs, você tem duas variáveis. Você tem a subida, por exemplo, do S&P, mais o dólar subindo. Então, uma variação ainda mais positiva. Te protegendo dessa variação, e na verdade não é nem ou, você olhar para sua carteira aqui no Brasil, olhar para as empresas que você tem na sua carteira de previdência de longo prazo e falar o seguinte, pô, eu tenho capacidade, essas empresas têm capacidade de conseguir me proteger dessa alta inflacionária e me gerar dividendos que teoricamente, portanto, são corrigidos pela inflação? Logo de cara você já bate o olho e olha para as transmissoras, que é o que eu falo sempre para vocês. Por que eu acho que todo mundo deveria ter uma transmissora na carteira? Dentre alguns outros motivos, esse também. Elas reajustam as suas receitas, todo o ciclo de receita de reajuste, por índices inflacionários. O dólar acaba mexendo positivamente, se o dólar acaba subindo, real desvalorizando, acaba contribuindo positivamente para essa inflação subir. Portanto, Taesa, TRPL, estão reajustando a sua receita por isso. Ou seja, estão repassando esse efeito inflacionário. Portanto, o dividendo que ela vai me pagar vai ser um dividendo que também já repassou isso, você entende? Grandes bancos, especialmente aqui o Banco do Brasil, esse dólar subindo, tá? Essa, por consequência, né, também, os juros nos Estados Unidos mais forte, por consequência o dólar subindo, essa necessidade também dos juros no Brasil permanecer mais alto, por questões internas, mas também por essa questão global, né? Os juros nos Estados Unidos mais alto acaba elevando o patamar de juros de todos os países, você percebe e fala assim, bom, o banco ele é beneficiado de algumas formas, mas ele é prejudicado de outras. Por quê? Porque o custo de funding daquele banco deve subir, certo? Se a nossa taxa de juros aqui sobe. Só que o Banco do Brasil tem grande parte dos seus recursos via poupança e via depósito judicial. Significa o que, portanto, gente? Que esses dois recursos que o Banco do Brasil está trazendo recursos, né, essas duas vertentes, são menos impactadas por essa variação nos juros. Portanto, qual que é o grande banco que consegue surfar melhor, na minha opinião, nesse cenário? É o Banco do Brasil. Então, tenho aqui ele na minha carteira. BB Seguridade, idem, tá? De novo, um setor defensivo, resultado financeiro melhorando, também consegue repassar muitas vezes o efeito inflacionário nos seus prêmios, nos seus preços, vamos falar assim. Empresas exportadoras, que têm aqui suas receitas em dólar, ou seja, esse dólar subindo, as receitas em real dessas companhias acabam melhorando também, portanto me protegendo dessa questão. Então olha só que louco, a gente olha para o mercado, a gente interpreta o que aconteceu, a gente expõe a necessidade de sim, na minha opinião, você ter um portfólio completo com exposição no exterior, e para mim já estou trazendo esse tipo de conteúdo, e mais do que isso, você na carteira previdenciária também tem que pensar nessa proteção, especialmente contra essa alta da inflação. Eu considero que a minha carteira está fazendo isso. E a sua, beleza? Dá uma pensada. Espero que tenha te ajudado esse vídeo. Tamo junto, até o próximo. Valeu, falou, fui.